Como manter esse elenco... Bruno Areias. Como manter esse elenco que está tão valorizado na janela do meio do ano e deve ser bem pesado em termos de propostas? Boa pergunta, hein, Bruno? Deve ser, mas a gente já anunciou ao mercado, inclusive aos representantes dos jogadores, que nós não faremos vendas no meio do ano para poder buscar os títulos que a gente está buscando. Nem se chegar aquele caminhão do dinheiro. Não vamos fazer. Só para você entender, para o torcedor entender. Quando a gente já anuncia que não vai receber proposta, a proposta nem chega. Já chegaram 2 sondagens antes da gente anunciar que não receberia a proposta. E fiz um agradecimento aqui na segunda-feira aos representantes do atleta. Vou refazer. Vou refazer esse agradecimento. Foram muito corretos conosco desde o início. Fizemos uma reunião, um jantar, onde eles me perguntaram qual era a ideia com relação ao André durante o ano. Eu disse que em nenhum momento eu venderia ele no curso da temporada, que só avaliaria a partir de dezembro de 23. Eles estão sendo extremamente leais ao Fluminense, o André também. Mas tem multa, né? Não, sim, tem multa, mas o que eu estou dizendo é que, assim, mas o atleta só vai se quiser. Então a gente tem um acordo, um aperto de mão de que ele fica até o final da temporada. Com o André também? Com o André e com os representantes, sim. Menino de ouro, né, cara? Sim. O representante dele é um empresário muito correto, muito sério. Os representantes, né? E ele também, enfim, um cara muito firme. E o que a gente combinou foi que ele iria até dezembro conosco. Aí em dezembro a gente avalia o que vai chegar. Possivelmente ele vai ter outras convocações para a seleção, certamente. Né? E aí a gente avalia. Mas no meio da temporada a ideia é não se desfazer de ninguém. Eu não neguei isso aqui na segunda-feira, que o clube tem 40% a 45% do seu faturamento vem de venda de jogadores. Portanto, vender jogadores... Teve o Luiz Henrique agora. Portanto, vender jogadores é muito importante para que nós possamos continuar fazendo o trabalho de recuperação financeira que a gente vem fazendo há 4 anos. Mas a gente esse ano criou algumas alternativas, conseguiu criar algumas alternativas, conseguimos aumento de patrocinadores, estamos conseguindo a ajuda dos nossos patrocinadores. E assim, a ideia é que a gente não precise, na janela, a não ser que aconteça alguma reviravolta. Vou dar um exemplo, né? Só para você saber porque eu falo de reviravoltas. Quando a gente vende um jogador, a gente vende ou em euro ou em dólar. Sim. A gente vendeu o Luiz Henrique em euro e logo em seguida estourou a guerra da Ucrânia. Tá sentado, não? Só da desvalorização do câmbio da hora da venda para a hora do pagamento, a gente perdeu algo em torno de 12 a 13 milhões de reais. Putz, só por causa da guerra. Então, quando eu digo que em condições normais de pressão e temperatura, na CNTP, a gente vai levar até o final do ano com o elenco completo, né? A não ser que aconteça alguma coisa fora do nosso voo de cruzeiro que a gente vem fazendo. Mas a gente se planejou para isso, né? Se preparou para isso. Quando chegar em dezembro, a gente sabe que o assédio vai ser muito grande. E veja como é difícil para o presidente tomar uma decisão dessa, né? Até comentava hoje lá no clube, numa reunião com o pessoal do financeiro, né? Se o clube tivesse neste momento um investidor que tivesse aportado dinheiro, ele ia dizer que eu sou louco, porque a melhor janela é a do meio do ano. E ele ia querer pegar não, esse sim, dinheiro. porque a melhor janela europeia é do meio do ano. Que é início de temporada. Que é início de temporada. Então, difícil. Normalmente você vende o jogador melhor no meio do ano do que vende em dezembro. Mas a nossa crença em fazer um grande ano, em conquistar os títulos é tão grande e dar essa alegria à nossa torcida que a gente vai, enfim, vai até o final aí na luta. E aí no final do ano a gente possivelmente vai ter que fazer 1 ou 2 vendas. Talvez. Para 2024 a gente aí repor as peças que a gente perder e manter o grande time que a gente tem. Até porque, não sei se você sabe, Ganso, Cano, Arias, Nino, enfim, vários outros jogadores, Samuel, todos eles já têm contrato longo. Então a gente já tem o time do ano que vem. É esse time de hoje. Então, assim, talvez com 2 ou 3 perdas em dezembro e reposição dessas 2 ou 3 perdas. Nino, André, Alex... Cara, o que o Alexander jogou nas finais foi brincadeira. O time todo, né? Moleque é muito bom. Sim, mas eu quero deixar você, assim, ciente e a torcida tranquila que, por exemplo, assim, o mesmo trabalho que a gente está fazendo com o André nos últimos 2 anos, a gente pretende também construir a mesma coisa com o Alexander, entendeu? Segurar mais um pouquinho? Sim, a gente ainda tem o Martinelli. Então, assim... Tem o Martinelli que também é cria. Não, o Martinelli é um jogador brilhante. O meu primeiro impacto com o Martinelli, eu quero trazer aqui um nome que tá todo mundo escrevendo, continua dando sugestão que o Arthur tá aparecendo toda hora, eu devo perguntar aqui pro Mário. Foi em Cariacica, contra o Madureira, um jogo que choveu pra Dedéu, e lá em Cariacica, não sei se você já foi a cabine de imprensa, é muito alta, mas é muito no alto. Parece aquela câmera de videogame de antigamente.
Cara, e chovendo. O Martinelli, ele enchia o campo. Ele tava num lado, no outro, e tocava curta. Me lembrava o Jonathan, que jogou no Flamengo comigo, um baita de um volante, parou cedo. E tocava. Aí eu falei, e de longe eu não tava enxergando. Eu falei, mas quem é esse moleque? Aí o Serginho Maurício, no capricho, falou: fechou o meu. Esse Martinelli joga pra caceta, aquele jeito dele. Eu comecei a olhar, cara, ali. Joga demais. Porque eu não vou estádio, eu não vou muito a estádio, né? E aí fazendo jogos pra fazer a abertura com a Glenda. E quando a Glenda não podia por conta do show de esporte, eu ia. Cara, impressionante. Aí machuca, aí entra o Alexander e arrebenta também. Será por isso a possível e iminente venda do André, que tá todo mundo falando do Arthur aqui? É o Arthur ex-Grêmio, seria? Todo mundo tá falando o nome do Arthur aqui. Não tem nada de Do Arthur, Barça? não. Não tem nada. Cara, assim, 90% das coisas que saem na rede social, infelizmente, são fake news, enfim. Com relação a muita coisa, a gente repete várias vezes as coisas, as situações e a gente tem uma gestão muito transparente com relação a isso, para não iludir o torcedor. Assim, a gente nunca conversou com esse jogador nunca foi oferecido a nós. Não significa que não seja um jogador brilhante, sim, mas a gente, no momento, a gente não tem nenhum movimento em relação a esse jogador. Como eu já você vai perguntar em um momento sobre o Thiago Silva, eu já falei algumas vezes sobre essa situação também. Antes de você falar, Thiago, Moisés do Fortaleza. Todo mundo falando, não sei se vocês estão com acesso. Esse é um grande jogador também, mas é um jogador que o Marcelo Paz não libera de jeito nenhum. Mete o checão, pô, faz o pix. Não, a gente não tá com esse punch, não. Liga lá pro Papai Alex na Betano, pede o help. A gente é muito mais criativo nas contas. A gente foi muito mais criativo nesses últimos 3 anos do que... assim, eu não vou citar clubes aqui, mas a gente gastou nos últimos 3 anos em contratações, compra de jogadores, a gente gastou 1/3 do que alguns clubes gastaram este ano no Campeonato Brasileiro. Somados os nossos 3 anos. Entendeu? Tem clubes que gastaram esse ano de 90 a 100 milhões em contratações. Nós gastamos nos 3 anos somados uns 35, talvez. De compra de direito. Estou falando de milhões de reais. Sim. Que na verdade, se você botar isso em euros, você vai ver que não se gastou muito. Porque você imagina, o Cano veio de graça, né? Fábio. O Fábio veio de graça, o Ganso já estava. O Arias veio assim. O Arias a gente pagou 600 mil dólares por 50%. Né? Com a bola que ele joga, com o que ele entrega o hoje. André é feito na casa, o Alexander é feito na casa, Martinelli é feito na casa, Samuel Xavier veio de graça, Nino já estava, foi comprado junto ao Criciúma. Quando eu cheguei ainda tinha que pagar parcelas, mas foi $1 milhão na época, quando ele fez... Que zagueiro, hein? Baita zagueiro. David Braz e Manuel vieram sem custo, Felipe Melo também veio sem custo já por causa da idade. O Lelê a gente tá pagando um empréstimo. Quem mais? Me ajuda aí. Jogadores da casa, né? Quem mais que a gente tem ali no John Kennedy é da casa. Outro que joga muito. O Guga a gente comprou. Guga, Keno a gente comprou. Mas compramos por valores Brasil, assim, parcelado. A gente paga... não entra aquela pancada do euro, né? A gente paga parcelado. Enfim, é um time que de aquisição é um time que custou barato, né?